Notícia, entrevista, debates, música e alto astral no seu rádio. O programa Bora traz pra você o que há de melhor no mundo cultural, séries, filmes e muito mais. Bora! Apresentação Ana Paula Diniz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Guanabara FM. Hoje, 22 de maio, agora são 4 horas e 2 minutos e estamos começando o nosso Bora. Meu nome é Ana Paula Diniz e eu fico com você até às 6 horas da tarde. Tava morrendo de saudade, gente. Ansiosíssima para chegar a terça-feira e é isso. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, telespectadores do Bora. Mais uma terça-feira feliz aqui com vocês. É isso aí, hoje o programa tá super recheado. A gente vai ter 3 entrevistas aqui. A gente vai falar sobre o projeto social Esperança Jovem. O pessoal tá chegando aqui nos estúdios. Vamos falar também sobre o evento Emaranhando Sonhos, que foi o primeiro encontro dos grêmios estudantis do estado no Maranhão, que aconteceu lá em São João dos Patos. E a gente já tá aqui com a professora Aliciene, o professor Adalberto, a dona Lara e o Hudson. Como? Ulisson. Ele também esteve lá e a gente vai conversar já sobre esse assunto, vai ser bem legal. E por último, vamos conversar sobre violência contra a mulher com a advogada Ludmila Ribeiro. Então fica ligado que o programa hoje vai ser topíssimo. Vamos transmitir ao vivo também no Instagram, @PGMBora. Então se você não pode ouvir pelo rádio, vai lá que o nosso site está fora do ar, infelizmente. E vamos deixar de falação e vamos de música boa. Bora ouvir música boa? Bora se informar? Bora conversar? Bora! Bora se informar! Notícias de Colinas. Voltando agora, vamos começar a parte mais linda desse programa, que é quando a gente entrevista as pessoas maravilhosas. E eu queria mostrar pra vocês como é que tá nesse estúdio aqui, gente. Tá lotado de gente. Mas quem quiser ver é só acompanhar no Facebook, facebook.com/PGMBora, ou pelo nosso Instagram, @PGMBora. Você pode acompanhar também. E vamos começar, finalmente, falando sobre o Emaranhando Sonhos. Foi o primeiro encontro dos grêmios estudantis do estado do Maranhão e aconteceu lá em São João dos Patos. Eu estou aqui com o professor Adalberto Souza, a professora Aliciene Barroso, a dona Lara Sucupira, que é estudante, participa de grêmio e teve lá também, e o Ulisson Teixeira. Vamos começar se apresentando para todo mundo conhecer as vozes de vocês. Boa tarde, professora Aliciene. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde aos ouvintes do programa Bora. É um prazer. Primeiro, obrigada, pelo convite. Já é a segunda vez que a gente está aqui no programa. E é um prazer estar de volta para falar dessa vez falar desse projeto, Na realidade, em São João dos Patos aconteceu o lançamento de 2 projetos, O Mais Grêmios, Emaranhando Sonhos, e o Fazenda Escola. O Fazenda Escola é um programa direcionado à mulher, que serão debatidos, discutidos em sala de aula as questões de gêneros, aceitação e como é abordada essa questão hoje na sociedade. Preparar o adolescente, o jovem, para lidar com essas questões que são delicadas. E o Emaranhando Sonhos, que a gente também teve essa plateia belíssima ali em São João dos Patos. Certo, muito obrigada, professora. É sempre muito importante a sua presença aqui, principalmente por ser secretária da pasta da Secretaria da Mulher, e é um tema muito recorrente aqui nesse programa, pois somos muito empoderadas. E a gente está sempre à disposição para participar. Certo. Boa tarde, professor Adalberto. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Ulisson. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Dona Lara, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Olha, eu acho que a Dona Lara trouxe muitos ouvintes, viu? Pois é uma pessoa muito pop na internet. Mas vamos começar, professor, me explicando, assim. A professora deu aí uma introdução, mas me explicando o que foi que aconteceu lá em São João dos Patos. Eu acho que lá é uma etapa para alguma coisa que vai acontecer posteriormente. Como é que foi? Isso, boa tarde aos ouvintes do Bora, o pessoal que está acompanhando no Instagram. Eu sempre acompanho o Bora pelo Insta. E também pelo Facebook.
Às vezes tem algum probleminha na internet, mas faz o que pode. Sim. Bom, essa etapa, nós tivemos o primeiro encontro dos grêmios, essa etapa ela foi em todas as regionais do estado. E a gente acredita que o governo do estado tem feito um protagonismo juvenil belíssimo nesse sentido, resgatando toda uma história dos grêmios estudantis no estado do Maranhão. E essa primeira etapa é para a tiragem de delegados e representantes na etapa estadual. Bom, protagonismo juvenil porque o estudante passa a ser o elemento central do processo educativo. Sim. Nesse momento, o estudante, quando ele está no Grêmio Estudantil, ele começa a ter contato com várias situações que não é apenas a situação do debate feito ou os conteúdos curriculares, mas vários debates sociais, debates feitos dentro da comunidade, questão da droga, questão do suicídio, que está diretamente ligado a essa juventude. E eles podem, nesse momento desse protagonismo juvenil, estar fazendo uma discussão mais direta e chamando os professores e chamando a escola para sair um pouco desse mundo que é o currículo seco e começar a fazer um pouco de misturar essa educação com a realidade em que eles estão inseridos. Então, o Grêmio, ele é fundamental na escola e a gente diz que esse protagonismo juvenil, ele é fundamental. Certo. Para quem não sabe, o professor Adalberto Souza também é secretário da Juventude aqui no município de Colinas e acredito que a secretaria tem um trabalho conjunto com os grêmios estudantis. Como é que funciona isso, professor? Pois é, o que a gente faz na realidade não é interesse da Secretaria de Juventude estar moldando os grêmios estudantis, pelo contrário. A gente acredita até que os grêmios estudantis eles têm que ter uma liberdade total no que diz respeito às suas iniciativas. O que a gente faz muitas das vezes é ouvir, estar junto e propiciar para que as coisas venham a acontecer e que aconteçam dentro daquilo que a gente espera, de um processo democrático, conjunto e que contribua com a escola e que contribua com a educação. Certo, muito bom, professor. Parabéns, o trabalho de vocês é muito legal. Ulisson, você faz parte de Grêmio Estudantil há quanto tempo? Tá com 1 ano e meio que a gente está no Grêmio Estudantil de João Pessoa e eu estou atuando como vice-presidente e é uma coisa assim meio que gratificante, tipo esse encontro que teve agora, que foi meio que uma formação dos grêmios do Médio Sertão Maranhense com o encontro de várias cidades, com várias oficinas abordando vários temas e isso é uma coisa muito bela. Você está em qual ano na escola? 3º ano do ensino médio. Você começou agora nos grêmios, significa que lá no 1º e no 2º ano você não fazia parte, como é que era? Não, a gente no 2º ano foi que teve a eleição lá no João Pessoa, que na gestão do professor Adalberto, que ele teve só 1 ano lá como gestor, né, professor? E não deu tempo dele fazer a eleição, que não teve os candidatos. Aí agora com a professora Antônia Helena teve a eleição, aí a gente se candidatou, eu juntamente com o Islane, mais 10 pessoas. E está formando lá esse Grêmio. Certo. Dana, vamos lá. Você está em qual ano na escola? Eu estudo com ele, estou no 3º ano do ensino médio. E também tá desde o ano passado ou começou? Não, eu comecei esse ano. Eu estudava em outra escola, eu comecei a estudar agora lá. Sim, você é presidente? Não. Mas tá dentro. Tô dentro. É isso. Como é que foi lá em São João dos Padres? Como foi que tu se sentiu vendo tantos jovens unidos com um objetivo único, assim? Assim, primeiro que o interessante do Grêmio é que ele dá liberdade para o jovem participar, não só como o professor Adalberto falou, das atividades escolares, né? Ele dá voz para o jovem, ele dá opinião, para ele participar da política, dele falar o que acha, o que não acha, porque assim, eu acredito muito que o futuro do Brasil, ele está muito nos jovens, porque primeiro, como minha tia dizia, como combater a corrupção no Brasil? É fazendo com que cresçam pessoas honestas. Não tem como você formar uma pessoa honesta em 1 ano. Isso é uma coisa que se aprende desde pequeno, entendeu? É como se fosse aprender a andar de bicicleta.
Você vai aprendendo quando tá pequeno, e quando tá grande, você vai só desenvolvendo isso, entendeu? É como se fosse uma prática. E lá, nesse encontro, foi interessante porque lá não tinha... eu acho que ninguém sofreu bullying lá, né? Porque tinha gente de todos os tipos, do negro ao branco. Pra gente não existe isso, né? Negro, branco. Mas tinha gente de todo tipo, e é interessante as opiniões. Existiam opiniões de todos os tipos também. E é interessante o governo promover esses encontros por isso. Porque a gente escuta as outras pessoas, entendeu? A gente já sabe dos problemas que existem, mas tem pessoas que enxergam problemas que a gente não consegue detectar. Isso é interessante. Sim, muito legal, porque são várias lutas dentro de uma luta só, é isso, É né? São várias bandeiras que os grêmios estão levantando e que essa troca de experiência vai ser melhor para vocês, porque vocês vão crescer ainda mais em todas essas áreas. Dana, alguma coisa mudou, assim, lá no João Pessoa, depois das atividades do Grêmio? Você sentiu alguma coisa diferente? Assim, como o Lisson disse, o Grêmio deles começou ano passado, né? Eu não estava presente, mas não sei se mudou o João Pessoa, porque, ao meu ver, é uma escola maravilhosa. Eu venho de outra escola, né? E não sei o João Pessoa, como eu já disse, mas mudou a minha vida, o Grêmio. Porque, assim, eu não tinha essas atividades na minha vida. Eu não tinha, e a partir de um momento, acho que quando se é jovem, você começa a perceber como tudo está passando tão rápido. Por exemplo, eu engravidei muito cedo, né? Aí eu tô vendo a vida passar e tô vendo que realmente a vida é curta. E quando a gente é jovem, a gente tem que aproveitar todos os momentos. E o Grêmio proporcionou isso para mim, eu acho que para ele, para todo mundo, fazer parte um pouco da história do João Pessoa, botar em prática o que a juventude tem que fazer, isso é bacana. Ulisson, e como é que vocês, enquanto Grêmio Estudantil, estão olhando para a cidade de Colinas? Vocês têm alguma ação? Como é que funciona? A gente está olhando para a cidade de Colinas com os projetos juntamente com o professor, que ajuda a gente bastante externamente. E tá meio aí com as rodas de conversa que a gente vai promover, né, professor? Que ele vai falar mais disso. E é isso. Então, professor, que rodas de conversa são essas? Complementa aí a fala do Ulisson. Pois é, a Secretaria de Juventude, ela, nesse instante, ela tem um projeto que já está nas ruas, que é visitar as escolas, e a gente está chamando todo mundo, além do Conselho Municipal Antidrogas, tem os conselhos escolares antidrogas, e a gente está convocando os grêmios, está convocando as entidades de juventude, falar aqui que Colinas tem várias ações de juventude, é exemplo da FJU, da Força Jovem da Igreja Universal, tem os Jovens Assembleianos da Assembleia de Deus. São várias iniciativas em Colinas que os jovens promovem hoje dentro da cidade, e a gente tem convocado, chamado essa juventude para a gente fazer parte dessa ideia de discutir drogas, a respeito da droga, e começar todo um processo de prevenção, porque a gente acredita que a juventude, o futuro da juventude está na escola, está na educação, e é isso que a juventude precisa. Professor, você enquanto militante, né, que tem toda uma história aí, desde a escola, a universidade, agora foi gestor de uma escola pública, agora está à frente de uma secretaria que também trabalha com jovens, como é que você está enxergando esses jovens aqui em Colinas? Eles estão mais ativos, eles estão, como é que eu posso dizer, com mais esperança de mudança? Como é que você sente isso, lidando com eles? Cada momento da vida da gente, aí a juventude passa, é um estágio da vida de cada um, de cada pessoa, e a gente percebe que, principalmente nesses momentos de crise, a juventude é chamada à sua participação. E nesse momento, a juventude de Colinas e do Brasil, ela está sendo muito convocada para vivenciá-lo, uma vez que a gente vive uma crise sem precedentes na história, e a juventude, que é quem mais sofre com esse processo, porque o desemprego de 28 milhões de desempregados hoje no Brasil, a maioria deles são jovens, e eles são convocados sim nesse momento que o Brasil passa por crise, foi assim na ditadura, é assim na crise, a juventude é convocada sim a mostrar a cara e vestir a camisa e fazer alguma coisa pela sua cidade, pelo seu estado. É isso que eu vejo, a juventude, quando ela se engaja, ela muda as coisas.
O protagonismo juvenil é justamente isso, é quando também os gestores, os educadores, os secretários, a prefeita, ela começa a ver na juventude não um segmento em que ele apenas vai absorver. Pelo contrário, o gestor ele tem que olhar para a juventude e ver que essa juventude ela é protagonista, ela deve ser chamada para a construção, para a execução e para a avaliação de todo o processo. A juventude ela não quer olhar para as coisas e ser apenas seguidora. Sim. Como acontece nas redes sociais, que você segue um ídolo, segue alguém. A juventude quer fazer, a juventude quer mostrar a cara, a juventude quer vestir a camisa. Eu não sou gestor da Secretaria de Juventude para fazer no lugar deles, eu sou gestor para convocar a juventude para fazer. Sim. E eu acho que a juventude tem que vestir a camisa, eles têm feito isso sim. É assim no Grêmio Estudantis, porque as escolas do Estado estão todas com Grêmio Estudantis e posso afirmar para vocês que são Grêmio Estudantis ativos. São jovens que a gente olha, vê eles falando e você fica, puxa, eu tô besta, porque os caras são bons. Sabe mesmo. É isso que eu tenho visto nesses últimos dias. A Secretaria Municipal de Educação, ela, acredito que até a próxima sexta-feira está sentando e está construindo os Grêmios Estudantis nas escolas de ensino fundamental. Vai acontecer. A prefeita Valmira, o ano passado, também já estabeleceu a carteirinha de estudante e a gente precisa, depois desses Grêmios Estudantis formados, montar a União Municipal dos Estudantis de Colinas para que a gente possa fazer valer as leis que eles têm direitos também aqui. Muito legal. E é uma evolução, né? E, professora Aliciene, como é que é esse programa que você falou que foi lançado lá em São João dos Padres e os grêmios estudantis podem ajudar nesse processo de mudança da cultura do machismo e, consequentemente, melhorar a nossa vida enquanto mulher? Ana Paula, quando o governo do Estado, a gente discutindo, Adalberto, a questão do Emaranhando Sonhos, né? Que é um projeto antigo, né? Há alguns anos, mas estava meio que guardado. E o governo do Estado resolve resgatar esse projeto e coloca em ação logo em seguida. Voltando um pouco, a Secretaria de Estado da Mulher tinha um programa chamado Quem Ama Abraça. Mas a experiência não foi tão produtiva, não se alcançou o objetivo esperado. Aí rapidamente se deu uma reviravolta. Vamos então em busca de um outro projeto com a mesma roupagem, mas que tivesse a cara do maranhense. E junta o Mais Grêmio Emaranhando Sonhos e o projeto Fazendo Escola. Qual é o objetivo? Como disse lá no começo, discutir na escola as questões de gênero, todas as formas que se puder discutir dentro da escola. O jovem é o protagonista em tudo isso. Quem convive com o jovem diariamente dentro da sala de aula, no espaço escolar? Professor, diretor, supervisor, merendeira, vigia, toda a comunidade escolar será envolvida. Aí entra a parceria. Não teria sentido lançar o Emaranhando Sonhos e deixar o Fazendo Escola para uma outra ocasião, porque os dois caminharão juntos. Enquanto os grêmios estão na sua discussão, o professor está levantando as questões, discutindo em sala de aula, preparando, conscientizando os nossos jovens para o seu dia a dia. São formas de violência, que a gente sempre comenta isso, que a gente nem sabe que está sofrendo e que nas discussões se descobre que é uma forma de violência. Então, Fazendo Escola e Emaranhando Sonhos têm que caminharem juntos para que o resultado seja positivo. Jovens conscientes, jovens ativos e jovens capazes de fazer do seu meio, da sua comunidade, um local propício para a sobrevivência humana. Daí, né, dá um chega para lá nas drogas, no suicídio, depressão, os males do século que a gente vive ultimamente. São João dos Padres foi a primeira etapa, né? Primeira oficina, em outubro possivelmente teremos a segunda oficina, em dezembro possivelmente a terceira oficina. É um projeto que vem assim, né, em parcelas, né, para que a gente possa se adaptar, absorver e ter um resultado positivo.
Certo, muito bom. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu quero que todo mundo deixe uma mensagem final. Quero dizer que o programa Bora tá de portas abertas e sempre que tiverem essas pautas que são extremamente importantes, o nosso público-alvo que são os jovens, e a gente quer mesmo que todo mundo saiba dessas ações e principalmente que os jovens que ainda estão dormindo, que ainda não estão participando do movimento, que comecem a se engajar. Assim, depois a gente volta e fala sobre isso. Obrigada mais uma vez, Ana Paula, por estar aqui. Me coloco à disposição do programa para quando, sempre que puder cooperar com a juventude colinense, com a mulher colinense, nós vamos estar aqui pronto para ajudar. E sucesso mais uma vez. Bora. Bora? Pois é, obrigado pelo convite, Ana Paula. Dizer que acredito que as pessoas, elas estão sempre mostrando aquilo que já foram, mas também aquilo que elas querem ser e vão construir isso em suas atitudes. Eu acredito que o movimento estudantil tem andado a passos largos, não só em Colina, mas dentro do estado do Maranhão, porque o governador Flávio Dino, ele tem uma história nesse sentido. Ele foi militante do movimento estudantil, ele foi uma pessoa engajada. Tem ao seu lado, teve ao seu lado o secretário Márcio Gerri, que foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da UFMA, que tem uma história no Maranhão com relação ao movimento estudantil. Isso é reconhecidamente registrado na história do movimento estudantil do Estado e que não poderia ser diferente. É um resgate histórico que está sendo feito com relação aos grêmios estudantis e acredito que a juventude só tem a ganhar com esse protagonismo e que os gestores de Colinas estão de parabéns por terem dado seguimento à ideia do governo do Estado, da Secretaria de Educação, em estar realizando eleições para os grêmios estudantis. E em breve a gente está aí com o governo do município também. A prefeita Valmira Miranda, ela estabeleceu metas e dentro dessas metas estão a formação dos grêmios estudantis dentro das escolas municipais. Em breve a gente também deve estar fazendo nosso encontro de grêmios por aqui, puxado por todas as escolas e por vocês, pelo Ulisson, pela Grace lá do Centro de Ensino Antônio Jorge Dino, pelo Breno lá do Centro de Ensino Maria José Macedo Costa. Eles devem estar fazendo esse papel e que eu acredito que já estão fazendo história. Massa. Vamos lá, Wilson? Queria mais uma vez agradecer pelo convite e parabéns pelo programa, está sendo um sucesso, e falar para os nossos jovens colinenses que não fique só parado vendo a vida passar, que procure alguma ocupação, que batalhe por alguma coisa melhor na vida. Muito obrigada pelo convite, Ana. E eu queria também dizer pro pessoal, principalmente para os jovens, né? Mas isso também vale para as outras pessoas, para não deixarem a vida passar pela vista de vocês, para não se acanharem, que você pode ter 25 anos, não ter feito ainda uma faculdade, não trabalhar, mas você pode sim correr atrás de um sonho ou de alguma coisa para a vida, porque é muito chato você chegar ao seu limite, porque todo mundo tem um limite, infelizmente, e ver que não fez nada. É triste, é chato, e é massa construir uma história, deixar uma história, entendeu? E obrigada. Muito obrigada. O Ulisson quer falar? Queria aqui eu mandar um abraço para toda a galera de João Pessoa. Muito bem. Ele ia apanhar, ó, se chegasse lá e não tivesse mandado abraço. O professor lembrou do Antônio Dino e do Maria José também. Eu acho que a presença de vocês hoje, a Dana e o Ulisson, hoje é só o começo. Porque a gente está começando o programa Bora Agora. Esse é só o 4º episódio e eu quero estar sempre com vocês. E aqui é um espaço livre. Sempre que vocês tiverem alguma coisa que querem debater, que querem que a cidade saiba, pode vir aqui que a gente vai estar. Nos convide. Vocês podem vir também. Muito obrigada. Vamos de música. A Isa Mello me lembrou de uma coisa muito importante que vai acontecer nessa sexta-feira lá na UEMA. O que é exatamente, Isa? Explica tudinho, cada detalhe. Nessa sexta-feira, no Campus Colinas, no Sesco, aqui em Colinas a gente vai ter a segunda mostra de diferentes profissões.
Ela é voltada para os jovens, principalmente quem está no ensino médio. Para você que está no ensino médio, não sabe que profissão seguir, a UEMA ela faz essa amostra, demonstrando todas as áreas de curso que a UEMA oferece. Vale a pena. E a Ludmila Ribeiro já está aqui nos nossos estúdios. Já já a gente vai conversar sobre violência contra a mulher. Mande suas perguntas que vai ser muito massa. Contigo me quiero perder. Dime cómo hago para hacerte entender. No sé lo que tengo. Si me llamas, vengo. Agora vamos falar sobre o projeto social Esperança Jovem, é isso? Eu tô aqui com o Marcelo Ferreira, que é atleta do jiu-jitsu, e o Murico Nunes, que queria fugir da entrevista, mas não conseguiu. Primeiramente, Bom, Marcelo, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. muito obrigado pela oportunidade de estar mostrando o projeto aqui. Dá boa tarde a todos os ouvintes aí. E, mais uma vez, obrigado desde já a oportunidade de estar mostrando esse projeto novo na cidade aí. Certo. Boa tarde, Murico. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bom? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é nosso. Marcelo, vamos começar explicando o que é esse projeto, para quem não sabe. Bom, hoje o projeto já vai fazer 4 meses, entendeu? É um projeto aí que o nome dele é Esperança Jovem. Então a gente está não só voltado com os jovens, mas a preocupação com a juventude de Colinas, que às vezes, por falta de oportunidade, opta sempre pendendo para o lado ruim, que das drogas e enfim. E aí o projeto está aí com essa parceria com o professor Rocha, que ele é o nosso professor, já falando que ele não está aqui porque ele está na missão, né? Por causa devido ao trabalho dele. E o projeto ele vem com essa cara aí, de educar o jovem colinense. Enfim, todas as classes também são convidadas a treinar no projeto. O professor Rocha já dava aula de jiu-jitsu aqui em Colinas, e aí depois ele começou com esse projeto social, é isso? Na verdade, como ele não era daqui da cidade de Colinas, ele treinava na cidade de Teresina, e como ele ama muito o esporte, ele começou a ter algumas placas no quartel e treinar com os outros policiais lá. E aí ele resolveu passar o conhecimento que ele tem para as outras pessoas. E aí começou esse projeto, e aí tá aí fazendo 4 meses hoje, e já estão aí na faixa de 30 pessoas engajadas no projeto e treinando firme e forte aí. E qual é o perfil dos jovens que vocês já estão abarcando, assim, que já estão participando? Olha, o projeto ele é bem diverso, entendeu? Não tem uma faixa etária limite de idade. Entendeu? Então pode ser desde a criança a pessoa que já é master, no caso, é de 35 anos até 60 anos. O jiu-jitsu ele não tem essa limitação de idade e nem de peso. E justamente isso, as pessoas também têm vários propósitos. Tem pessoas que vai lá porque está sedentária, quer treinar, quer ter uma saúde melhor, então ela vai lá treinar. Outras pessoas já pensam em competir, que é o meu caso. Então o jiu-jitsu ele vem para isso, para agregar em todas as classes sociais. E onde é que vocês fazem? As aulas são feitas aqui no quartel às segundas, às quartas e às sextas. 7 das 8 as crianças. E os adultos das 8 às 10, às vezes até 11 da noite. Da noite, isso. Certo, então qualquer pessoa pode chegar lá e participar, né? Sim, não tem nenhuma restrição. É claro que tem a questão do respeito, por ser uma vila militar, entendeu? Mas não tem restrição com qualquer tipo de pessoa. Independente da raça, religião, ela pode estar lá treinando, seja criança, seja adulto, sem nenhum preconceito. E é de graça? Sim, é totalmente de graça. O projeto ele é justamente porque o jiu-jitsu, às vezes, ele pode parecer um esporte de riquinho, porque
porque é caro, entendeu? A armadura do guerreiro, que a gente chama, o kimono, ele é bem caro, se for comprar um kimono de qualidade, entendeu? Então, uma pessoa que ela vem de uma classe mais baixa, que financeiramente ele não tem muita condição, se torna um pouco caro. E aí, com o projeto do professor Rocha, esse projeto é totalmente grátis. Inclusive, a gente está com uma campanha arrecadando fundos para esse projeto. A gente fez um treino aberto ontem, já mostrando esse projeto para a cidade de Colinas, que foi apresentado em outras redes, aí, tanto social como na televisão. E aí a gente está vendendo também umas rifas, entendeu? Tudo visando para que a gente consiga arrecadar dinheiro para essas pessoas que não têm a condição de ter um kimono e inclusive aumentar nosso espaço com placas de tatame. Murico, você participa, né, do projeto? Sim, participo. O que você acha? Tá sendo muito legal, uma experiência muito incrível pra mim, porque, tipo, eu não fazia nenhum esporte e comecei a treinar lá com o Rocha. Então, tipo, é uma iniciativa dele muito legal, de estar dando essas aulas, tipo, de graça, não tá cobrando nada. E, tipo, ele tira o tempo que ele poderia estar com a família dele pra estar com a gente, treinando a gente. Porque ele faz isso por amor. Então, eu convido todos os jovens colinenses, tipo, que tá em sua casa, tipo, das 8 da noite sem fazer nada, ou às vezes não tá estudando aquela coisa, mas pode tirar um tempo pra ir lá pro quartel e treinar com a gente. Vai ser bem recebido e que só possa respeitar o ambiente, que é quartel e tal, aquela coisa. Então, tá sendo uma experiência incrível. Muito bom, obrigada, Murico. Você falou que já tem campeões, como é isso? Já tem gente que vai competir, então já tá no nível legal, né? Sim, porque o projeto já teve outros professores aqui na cidade de Colinas. Esse é um projeto novo, até bem recente porque só tem 4 meses, entendeu? Mas já aqui na cidade de Colinas já teve outros professores que eu tive o prazer de conhecer também, o nosso sensei de antigamente, que ele não pôde mais estar aqui, que era o Cássio Santos, e eu comecei a treinar com ele. Só que também tinha pouca gente nesse tempo, entendeu? O projeto não chegou a ter essa abrangência que hoje está tendo. E aí agora com o professor Rocha já está tendo pessoas aí capacitadas aí para estar competindo. Antes mesmo disso, também no judô já tem campeão brasileiro, campeão maranhense, de Teresina também. E agora a gente está dia 27, vai eu e outro aluno, que é o Pedro Henrique, mandar um abraço para ele aí, que ele que também já ganhou vários títulos aqui para a cidade de Colinas. A gente vai estar representando a cidade de Colinas lá, dia 27, em Teresina, lutando no Norte e Nordeste. Certo, muito bom. Eu esqueci de perguntar alguma coisa que vocês queriam completar. Olha, só reforçar aí que a gente está pedindo a ajuda do pessoal colinense, entendeu? Para se voltar para essa área. A gente está com um projeto já há 4 meses, tentando tirar várias crianças, jovens e adultos também de um caminho que não agrada, que é um caminho das drogas. E na nossa cidade, infelizmente, teve aí uma crise de suicídio até, né? E o jiu-jitsu ele vem para isso também. As pessoas podem ter um preconceito de achar que aquela coisa do machismo, de achar que está se esfregando com macho ou a mulher está com outra mulher, isso não tem nada a ver. E hoje o programa também está em pauta, a violência contra a mulher, lá tem uma parte de defesa pessoal, entendeu? Não é dizendo que a gente vai incentivar a mulher a reagir a qualquer tipo de ação, mas ela vai saber se portar na hora disso, entendeu? E tudo tem a hora certa. E lá a mulher não sofre nenhum tipo de preconceito, ela, por contrário, ela é bem-vinda, entendeu? E tem várias mulheres treinando, como tem aqui no estúdio algumas que treinam lá, envergonhado de falar, mas estão lá firme e forte treinando. Agradecer a oportunidade, viu? Vai desculpando nosso professor, mas é porque ele tem as funções dele de policial e a gente está com um projeto e pedir com os empresários também, entendeu? Como eu já havia falado, que são pessoas carentes, então não tem muita condição financeira. Quem tiver, que puder patrocinar um atleta desse, que vai representar a cidade de Colinas, e o projeto em si também. Só tenho a agradecer a vocês e é isso aí. Muito obrigada. Olha, gente, muito legal esse projeto. O empresário ou quem puder ajudar, que estiver ouvindo o programa agora, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz a ponte aí para você conseguir chegar até o projeto social Esperança Jovem. E agora vamos de música. Já já a gente volta para falar sobre violência contra a mulher. Mande suas perguntas, viu? Que já já a gente volta. Voltando agora, são 5
horas, 19 minutos. Você está ouvindo o programa Bora, toda terça-feira na Guanabara FM, um programa diferente. Acho que quem tá acostumado a ouvir Guanabara FM, quando liga nesse horário, fica sem entender nada. O que é isso? Então, o programa Bora é uma proposta diferente, um programa voltado para o público jovem. Meu nome é Ana Paula Diniz e eu estou aqui com a Isa Melo. Nós moramos em Colinas e estamos fazendo esse programa para trazer temas importantes e fazer discussões com responsabilidade social e ética no rádio. Agora vamos começar o nosso bate-papo com a Ludmila Ribeiro. Ela é advogada, mora aqui em Colinas, é colinense e nós vamos falar sobre violência contra a mulher, que é um tema extremamente importante. Eu estava aqui comentando com ela que a gente vai criar um quadro nesse programa só para falar sobre isso. E problemas técnicos. E vamos lá, boa tarde, Ludmila. Boa tarde, Ana Paula, Isa, todos os ouvintes da Guanabara. É um prazer receber esse tipo de convite. Eu sempre estou disposta a falar quantas vezes forem necessários sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, sobre tudo que envolve esse tema, para a gente tentar desmistificar muita coisa e trazer muito conhecimento aí para a nossa sociedade. Certo, muito obrigada. É um prazer imenso te ter aqui conosco. Quando a gente pensou no programa, eu já estava pensando nessa entrevista, porque o Maranhão todo soube do caso que aconteceu com você. E para quem não sabe, você pode contar um pouco sobre isso, o que foi que aconteceu e os últimos acontecimentos, que é a última decisão da Justiça que causou uma grande revolta e teve várias repercussões depois disso. Isso, tornou de conhecimento geral da população do Maranhão inteiro, inclusive do Brasil. Eu recebi muito apoio de outras pessoas, inclusive de famosos, Luísa Brunet, várias pessoas me procuraram. Eu fui sim vítima de violência doméstica, mais especificamente de violência física por 2 vezes. A última vez aconteceu no final do ano passado, 2017, acabou que as fotos de como eu fiquei vazaram e tornou assim de conhecimento geral da população. Eu vou tentar te resumir brevemente o que aconteceu. Eu tive um relacionamento com o pai do meu filho, que fui noiva, moramos juntos e tal. Fiquei grávida e quando eu estava grávida mais ou menos de 5 meses, houve o primeiro evento violento, agressivo, o que eu posso dizer que foi violência física. Depois, quando eu fiz terapia, que eu vim perceber que eu tinha enfrentado outros tipos de violência e eu nem conseguia reconhecer. Apesar de ser advogada, apesar de ter já recebido várias pessoas casos de violência, eu não conseguia me reconhecer naquele meio. E aí nos separamos, eu tive meu filho, mais ou menos mais de um ano depois, a gente tentou a reconciliação e quando a gente estava jantando, tentando se reconciliar, e isso na Lagoa, em São Luís, onde eu também tenho casa, e aí fomos para um barzinho e ele começou a ter um ataque de ciúmes, como sempre tinha. Aí quis ir embora e dentro do carro queria olhar meu celular, porque ele estava muito inseguro, porque eu tive um relacionamento antes de tentar voltar com ele queria saber o que aconteceu e tudo, e ele conseguiu tomar o meu celular de mim e olhar uma conversa minha com essa pessoa que não tinha nada demais, mas aquilo causou já uma tensão entre mim e ele não aceitava. Ele falava todo momento que não aceitava, então aquilo ele se sentiu no direito de me agredir. Eu recebi vários socos na cara, isso dentro do carro, o carro trancado, eu não conseguia saltar. Ele dirigia e me agredia ao mesmo tempo. Eu saí da Lagoa, ele se direcionou até a minha casa na Coama, então isso aí foi mais de 1 hora sendo agredida. Ele me deu socos no rosto, eu desmaiei, ele dava soco nas minhas costas, nos meus seios. Então, assim, eu fiquei bem machucada. Quando ele conseguiu entrar dentro do meu condomínio, ele ainda tentou passar com o carro por cima de mim. Isso foi filmado pelo condomínio, eu acho que, inclusive, isso também acabou vazando nas redes sociais. Só que, apesar de ter tentado cometer feminicídio, que é a palavra do momento, né, ele não conseguiu, porque eu tive uma vizinha muito corajosa que fez com que a ação dele parasse. Ele se assustou, então ele parou de dar ré e eu consegui sair, não me atropelou, né? Infelizmente, o nosso Poder Judiciário não reconhece isso como uma tentativa. Ele está respondendo atualmente pela primeira
pelo primeiro evento agressivo como lesão corporal leve, isso porque eu estava grávida, meu filho nasceu de forma prematura por causa dessa lesão, eu tive descolamento de placenta. Então, assim, para você ver que o judiciário ainda tem dificuldade e falta um pouco de sensibilidade para ver que tipo de crime foi cometido. Por esse segundo evento agressivo, ele está respondendo por tortura e crime de dano, porque ele quebrou meu celular, porque ele disse que nenhum homem mais entraria em contato comigo, que ele não aceita que eu tenha futuros relacionamentos com mais de ninguém, inclusive me ameaçando novamente, ameaçando contra a minha vida. Então, ele responde por tortura e crime de dano. O que aconteceu que causou mais estranhamento nos últimos tempos foi que, após ele ter me agredido, ele pagou fiança de R$ 4.600, que ele tinha, no bolso, e ficou livre. No outro dia, o Ministério Público de Pinheiro, que era onde a gente residia, ficou sabendo que ele ele cometeu um novo crime, descumpriu uma medida protetiva que eu já tinha, então ofereceu um pedido de prisão preventiva, e quando São Luís ficou sabendo, também pediu. Então ele tinha 2 prisões preventivas correndo contra ele. E nesse momento que ele ficou sabendo, ele passou a ser considerado foragido. Ele ficou foragido por mais de 100 dias. E aí ele tentou o pedido de revogação da prisão preventiva, tanto em Pinheiro como em São Luís. Os juízes não concederam e ele entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça, e aí caiu na primeira Câmara Criminal, e que causou muita estranheza que esse habeas corpus ficou na gaveta por um tempo, e logo depois de um feriado de Páscoa, na segunda-feira, logo após, ele entrou em pauta de última hora, com menos de 24 horas ele já estava sendo julgado, e ele conseguiu, por 2-1, mesmo estando foragido, mesmo não tendo residência fixa, mesmo não tendo graduação, ele conseguiu esse habeas corpus, o que é inédito na justiça maranhense, porque eu, como advogada, e nenhum dos meus colegas nunca conseguimos habeas corpus para foragido. Então, assim, foi uma coisa que causou muito estranhamento, me causou muita chateação. Isso eu acabo recebendo como uma nova violência, que a gente chama dentro do direito de violência institucional, quando as instituições não conseguem amparar a mulher, então acabam cometendo novas violências contra essa mulher, ela acaba sofrendo novamente tudo que ela já sofreu. E eu tento passar por isso assim, de uma forma mais tranquila possível. Tento, quando posso, encorajar as mulheres a denunciarem, sim, porque tem alguns benefícios, são mais relevantes os benefícios do que as dificuldades. E o meu caso é um pouco singular porque ele é de uma família rica, uma família política, causou estranhamento eu ser advogada, porque até então esse crime é considerado crime de baixa renda, de mulher pobre, mulher que não tem graduação, mulher que não consegue se sustentar financeiramente. Então, quando vem um caso como o meu, que foge da normalidade, causa estranhamento. Só que isso é uma falácia, é uma mentira, porque o que acontece é que mulheres de média e alta renda, elas costumam ter vergonha de denunciar. E eu não tive essa vergonha, não tive esse medo, porque eu acho que é uma das únicas formas que eu tenho de me resguardar e resguardar o meu filho, que existe uma criança, né? Então, mais ou menos, esse é o resumo do que aconteceu comigo, é o resumo do que acontece com várias mulheres. Eu recebo diariamente várias mulheres relatando a mesma coisa nas minhas redes sociais. Não é uma, não é duas, não é 100. Depois do que aconteceu, diariamente. Eu recebo várias pessoas, eu tento ajudar da melhor forma possível. Mas, assim, é uma coisa muito recorrente na nossa sociedade, é muito comum. E eu acho que todo mundo hoje em dia tem alguém por perto que já foi vítima de violência doméstica ou intrafamiliar. Então é muito importante a gente abrir esse espaço aí para falar e tirar todas essas dúvidas. Certo. Eu tinha comentado com você, em uma outra conversa, que o meu trabalho de conclusão de curso foi uma análise de um caso de estupro coletivo que aconteceu no Piauí, justamente para mostrar cientificamente que os meios de comunicação constroem essa imagem de que o homem que chega a violentar uma mulher, seja lá de qual forma, é um homem que está à margem da sociedade, é um homem sem escolaridade, é uma pessoa que é usuário de droga ou qualquer coisa do tipo. Mas isso é uma grande mentira. Exatamente. Todos os casos mostram que, os números de violência contra a mulher mostram que a maioria dos casos, 80% dos casos, são pessoas próximas. É o marido, é o pai, é o namorado, é um amigo. E a gente se sente
acuada, né? Com medo de denunciar, e você fez exatamente o contrário. Você teve coragem, foi lá, denunciou. Infelizmente, o que está acontecendo agora é isso, né? A gente está vendo uma justiça que não funciona. É um reflexo negativo, né? Mas é importante falar que até agora a gente teve esse reflexo quanto ele responder em liberdade. Sexta-feira agora eu vou ter a primeira audiência exatamente da ação penal. Então é aí que eu vou sentir como que a justiça vai realmente tratar esse caso, sim, o meu caso, e eu tenho certeza que como tratam o meu, devem tratar todos os outros. Tu falaste aí que normalmente o que acontece são pessoas próximas, né? E é muito bom a gente falar disso porque a Lei Maria da Penha resguarda a mulher, o gênero feminino. Então, ele resguarda a Ludmila, a Ana Paula, mas também ela resguarda quem se reconhece como mulher. E aí a gente abrange os trans e toda aquela pessoa que se reconhece do gênero feminino, não necessariamente tendo que nascer. Outra coisa que é muito importante falar, que não obrigatoriamente tem que ser um homem o agressor. Pode ser, sim, uma mulher, e é muito comum que isso aconteça, principalmente em casais homoafetivos, que normalmente esses papéis são difíceis de se distinguir. Pode ser, sim, que uma mulher cometa qualquer crime contra outra mulher no âmbito domiciliar ou intrafamiliar, tendo um relacionamento com uma outra mulher, e ela também responda pela Lei Maria da Penha. Então, assim, é muito interessante. Podem ter homens agressivos e machistas, mas também existem mulheres. Então, a gente precisa quebrar, romper esse paradigma aí, porque é muito sério o que está acontecendo. Porque o machismo, ele não está necessariamente ligado ao sexo biológico, né? Então é quando a pessoa se sente no poder e no direito de ir lá e ser dono daquela pessoa. Então, se ela não faz aquilo que eu espero dela, então eu vou bater, eu vou espancar, eu vou impedir ela de sair de casa, eu vou impedir ela de ter amigos. Exatamente. E esses processos, eles começam sutilmente, né, Ludmila? Exatamente. É muito bom falar desse ciclo do relacionamento abusivo, independentemente do sexo feminino ou masculino do agressor. Eles começam da mesma forma. Normalmente é muito sutil. Quem se apresenta, que já tem um histórico agressivo, ele já não vai se apresentar para aquela pessoa que ele deseja de forma agressiva. Ele vai se apresentar seduzindo, conquistando, e ele vai sentindo no decorrer do relacionamento aonde ele pode vamos dizer assim, agredir aquela pessoa, porque aquilo é da natureza do agressor. Ele foi criado de uma forma machista, ele foi criado numa sociedade, porque nós somos ainda uma sociedade muito patriarcal. Então, esse homem ou essa mulher, ele se reconhece no direito de ter poder sobre a vida do outro, decidir sobre a vida do outro, e tudo que foge do controle dele incomoda. Então, assim, o ciclo da violência doméstica se dá para todos os tipos de relacionamento, hétero ou homoafetivos, e ele começa normalmente com o primeiro passo, que é conhecendo a pessoa, aí vai estar tudo bem com o casal, aí depois tem um momento de tensão, que essa tensão é por qualquer motivo. Foi porque ela usou uma saia curta e ele acha que não pode, foi porque ela usou um batom vermelho e ele não gosta, foi por qualquer motivo, ciúmes, por algum tipo de fragilidade, e aí esse já é um primeiro tipo de violência, né? Uma violência já contra o emocional da pessoa e o psicológico. Aí depois desse segundo momento de tensão, já tem a violência mesmo, de fato aquela violência que a gente consegue visualizar, que é a violência física. Às vezes também pode acontecer a violência patrimonial, quebrar alguma coisa da pessoa, alguma coisa pessoal, ou então da profissão da pessoa. E aí depois dessa violência, normalmente a pessoa agressiva, ele se arrepende, aí vai para o quarto momento, que a gente chama daquele momento de arrependimento, que a pessoa chora, pede perdão, diz que não vai mais cometer novos atos, e isso que mantém, às vezes, uma mulher numa situação difícil, porque a mulher acredita que aquele homem não vai fazer mais, porque o arrependimento dele é verdadeiro. Ele viu que fez uma besteira, aí ele faz todo um teatro, ele chora, pede perdão, diz que não vai mais fazer, e acaba que esse ciclo volta de novo para uma fase de bem-estar, depois a tensão, depois a violência, e novamente para o arrependimento. Então, forma um ciclo que é muito difícil da mulher sair, e por isso que a gente não pode ficar julgando a mulher que teve algum evento violento na vida, porque isso não é culpa da mulher, é culpa do homem que age dessa forma. Sim,
É tipo aquela história do sapo, vou contar pra ti rapidinho. O sapo, se tu jogar o sapo direto na água quente, ele pula e vai embora. Então, se o homem agressivo, ele se apresentar de uma vez agressivo pra ti, tu vai pular fora do relacionamento e vai embora. Agora, tu jogar um sapo numa água fria e for esquentando devagarzinho, o sapo morre cozinhado, porque ele vai se adaptando ao calor daquela água. Isso é a mulher que entra no relacionamento abusivo. Ela vai se adaptando, achando que o homem vai mudar, vai confiando no que ele fala e acaba que só sai do relacionamento abusivo quando tem uma agressão física mesmo, que aí ela não aguenta mais. O que aconteceu comigo e acontece com várias outras mulheres. São várias formas de aprisionamento. A primeira que eu acredito seja o sentimento. Ele se aproveita do seu sentimento, sabe que você gosta dele e acha que você pode mudar. Eu conheço muitas mulheres que acham que o cara vai mudar por causa dela. Não, ele é assim, mas eu sei que ele vai mudar por mim, porque o amor tudo suporta, então eu vou continuar com ele. Não. Depois, a dependência financeira, que também é um fator muito importante da gente falar. E quando tem filhos envolvidos, né? Porque... Sem dúvidas, são aspectos que acabam acorrentando a mulher. Primeiro, ela se sente muito apaixonada, porque normalmente o homem agressivo, ele é muito encantador. Ele te dá rosas, ele te dá presentes caros, ele te leva para restaurantes bons e ele consegue te envolver de uma forma que talvez um homem que não seja agressivo, ele não consiga. O segundo momento é que se ele vê uma fragilidade financeira na mulher, ele vai usar aquilo para ter aquela mulher sob o controle dele. E normalmente acabam por ter filhos nessa relação, né? Por mais rápida ou duradoura que ela seja, acaba controlando por meio dos filhos também, que gera novos tipos de violência. Normalmente o homem que é denunciado, ele acaba por não conseguir mais se aproximar da mulher, e a forma de atingir essa mulher é por meio dos filhos. Então isso já está sendo muito bem estudado na justiça. Os tribunais, tanto do Maranhão como do resto do Brasil, já veem isso como uma nova forma de violência. Apesar de hoje em dia ser a recorrente a guarda compartilhada, quando existe um fato de violência doméstica dentro daquela família, os juízes já se sentem seguros para deferir a guarda unilateral, porque entendem que não tem como uma pessoa que agrediu a outra, um casal que já enfrentou uma violência doméstica, ter acordo entre eles para decidir sobre a vida do filho. Apesar de que sempre tem que ser pensado o melhor para o filho, a gente também tem que oferecer para esse filho um ambiente saudável, que não pode acontecer em âmbito de violência doméstica. Mas tudo isso está sendo assim muito está tendo muita evolução no direito, muita evolução no Tribunal de Justiça do Maranhão. Isso é um esforço concentrado tanto do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Daí aqui eu lembro que a Lei Maria da Penha veio, não foi porque alguém teve essa sacada maravilhosa, não. Foi porque uma mulher sofreu mais de 20 anos para conseguir processar o ex, que fez muita coisa ruim. O Brasil deixou muito a desejar, ela levou para uma corte interamericana, que é a OEA, e a OEA deu uma pena para o Brasil, foi uma obrigação imposta que o Brasil tinha que ter uma legislação sobre isso. Então já foi o nosso primeiro avanço. Depois desse avanço já houveram vários. O Executivo, e eu queria falar aqui principalmente do Maranhão, porque tem uma novidade muito importante. Flávio Dino, ele no começo desse ano emitiu um decreto que ele se responsabilizou por custear, já que nessa crise financeira tanto a Justiça como o Executivo tem muitos problemas financeiros, né? Flávio Dino viu que o Maranhão está nessa situação muito complicada. O Maranhão é o estado mais violento do Brasil e ao perceber isso, o Flávio Dino emitiu esse decreto que ele cria grupos de trabalhos interdisciplinares, e aí ele envolve juízes, envolve Ministério Público, envolve defensores, delegados, e envolve também a UFMA e a UEMA como entidades de pesquisa para aprimorar o que acontece no Brasil. Então já está sendo feito, já está sendo realizado tudo que esse decreto emana. Daqui a uns 90 dias aproximadamente a gente vai ter o primeiro
primeiro relatório de como o Maranhão está lidando com a violência doméstica. Porque não adianta a gente falar que o Maranhão tem os números mais alarmantes e não tratar dessa epidemia e ver onde é que nós estamos errando. Então, o Flávio Dino, muito sabiamente, principalmente porque é um juiz, já sabe como funciona a justiça e os magistrados, ele já fez esse decreto no começo do ano e daqui para o final do ano a gente já tem uma primeira resposta de como a Justiça do Maranhão, os delegados, os promotores, os defensores estão lidando com isso. Então é muito importante, porque é uma coisa que quase ninguém sabe, né? A preocupação do Executivo. Então, assim, é uma união de forças e a sociedade civil tem que estar atenta a isso, tem que interagir com esses poderes para tentar melhorar esses índices de todas as formas possíveis. Nos últimos meses, nos últimos anos, a gente está vendo que a mídia tem dado um olhar bem atencioso para os casos de violência contra a mulher, e a gente vê pessoas falando assim, meu Deus, como se fosse uma novidade ou como se estivesse aumentando. Só que acredito que não seja exatamente isso, mas que as pessoas estão sentindo mais coragem, as mulheres estão se sentindo mais empoderadas para chegar e contar e denunciar e publicar, porque antes acontecia e ficava tudo velado, né? Exatamente. Eu acho também que a sociedade está sentindo que existem mais políticas públicas envolvendo isso, mais informação, as mídias sociais, todas elas, as novas e as velhas, vamos dizer assim, estão mais interessadas em disseminar essas informações de o que essa mulher tem que fazer, o que está à disposição dela. E aqui é bom a gente falar que vale a pena sim denunciar, porque é uma forma de você sair desse ciclo de violência. A mulher tem que procurar sim a delegacia. Aqui a gente ainda não tem, mas algumas cidades do Maranhão já existem delegacias especializadas ao atendimento da mulher. Aqui também a gente sabe que já houveram vários casos na cidade que o delegado recebe de uma forma positiva. Então ela deve ir sim denunciar, procurar o Ministério Público, pedir algumas medidas protetivas que ela achar interessante, porque isso está na lei. Ela pode pedir sim afastamento do agressor, que ele saia do domicílio. Se houver filhos nessa relação, ela pode pedir uma pensão provisória, ele vai ser obrigado a pagar essa pensão, mesmo não estando dentro de casa, não estar se aproximando da criança. Ela pode pedir guarda unilateral provisória também. Então, tudo isso ela pode pedir como forma de resguardar a própria vida, porque isso não é brincadeira. Às vezes começa com um xingamento, depois vai para um empurrão, aí vai para um tapa, e essa espiral é crescente. Daqui a pouco ele mata mesmo, deixa aleijada, deixa com uma sequela permanente. É muito sério, então tem que ser levado com seriedade. Não só pelas vítimas, porque as vítimas às vezes nem se reconhecem como vítima. Eu não me reconhecia. No primeiro evento agressivo, eu pensei que aquilo tinha acontecido porque ele estava bêbado e se descontrolou de ciúme e me bateu grávida. Mesmo assim, não aceitei, denunciei. No segundo evento agressivo foi que eu fui procurar terapia, fui procurar todos os órgãos possíveis e imaginários que eu podia ter acesso para entender o que aconteceu, e hoje eu sei que é uma forma dele lidar com situações que não o agradam. Se ele não tiver um tratamento, ele vai ser agressivo comigo e vai ser agressivo com todos os outros relacionamentos que ele tiver no futuro. Então é uma condição do ser agressivo ser daquela forma, que ele precisa de tratamento tão quanto a vítima. Os dois precisam de tratamento, buscar auxílio, buscar sim o Poder Judiciário, e todos estão sempre tentando melhorar as condições de acesso da mulher, que é muito importante falar. Certo. Aqui em Colinas a gente tem muitos casos como esses, mas o que sustenta esse quadro é a forma como a gente naturaliza o machismo, a gente naturaliza os homens se sentirem donos das mulheres, privarem elas da sua liberdade de pensamento, de expressão. Por quê? Ah, não, mas eu tenho que respeitar o meu marido, eu tenho que respeitar o meu namorado, e você acaba se deixando levar por essas violências. E a Ludmilla, ela faz um trabalho muito interessante nas redes sociais de mostrar, né? Porque a gente não percebe. Não percebe. Eu tento alertar principalmente os jovens, assim, porque normalmente isso começa dentro de casa. A nossa criação, né, é machista. Então, assim, é a mulher que lava a louça, o homem não pode lavar
lavar, entendeu? A mulher deve respeito ao homem, mas a recíproca não é verdadeira, porque tratar a mulher de uma forma respeitosa é obrigação, sim, do homem. Então, a gente tem que mudar dentro de casa esse pensamento e a sociedade também tem que mudar. E eu venho falando muito sobre isso e eu acho que acabei levando essa história, tentando levar essa história de uma forma mais positiva, porque é muito complicado ser uma vítima, e aí eu acabo que tentando disseminar esse conhecimento para todo mundo e tentando esclarecer alguns fatos. Realmente, nossa sociedade é machista, a nossa criação é machista, então eu tenho um filho homem, eu me avalio e reavalio todos os dias, porque eu não quero criar meu filho para ele ser um próximo agressor, eu quero criar meu filho para ele reconhecer uma agressão e ele saber o que fazer naquela agressão, entendeu? Tudo é um complexo que, para a gente passar, né, evoluir nesse sentido, a gente precisa ainda de muito. E aí depende de cada um. Quem tiver uma amiga do lado, um amigo do lado, o amigo sendo agressivo com a amiga, pode falar assim, deve falar assim, de uma forma que ele vai entender, mas assim, tá unido. Às vezes a vítima se sente muito sozinha, não tem com quem falar. Com quem que eu vou falar? Normalmente falo com a melhor amiga. A melhor amiga não sabe como agir. Então hoje as redes sociais estão aí para isso, a informação tá na internet e devem procurar ajuda assim de pessoas especializadas. Procurem a delegacia para conversar, procurem o Ministério Público, procurem algum profissional da área, psicólogo, advogado. Hoje em dia todo mundo tem a obrigação de estar capacitado para receber essa vítima. Certo. Nós, nas nossas redes sociais, podemos ser agente de mudança e também na nossa vida. Eu te acho super forte, porque você passou por um episódio que, enquanto ela falava, eu tava aqui me segurando pra não chorar e tudo mais. É muito forte isso, mas você criou essa, como é que eu posso dizer, essa armadura e agora tá tentando lutar para que outras mulheres não passem pelo mesmo que você passou. Então, tá de parabéns. Obrigada. Verdade. E assim, ao usar isso, eu também me protejo, porque eu sei que hoje em dia, se acontecer qualquer coisa contra mim, todo mundo tá de olho. Então, assim, se o meu agressor pensar em fazer qualquer mal, ele vai pensar 2 vezes, porque de vez em quando alguém quer saber como é que tá a Ludmilla, como é que tá a situação dela, o processo dela. Então, ao mesmo tempo que eu usei isso para me resguardar, eu uso isso para me empoderar mesmo. E todos os dias eu procuro ter informações novas, disseminar informação nova. E eu acho que todo mundo pode levar essa situação de uma forma mais positiva. Eu recebo muito comentário de gente que passou por isso, que quer se matar, que entra em depressão, e eu entendo, porque é uma situação muito séria. Mas o meu diferencial foi que eu busquei ajuda. Eu busquei terapia, busquei amigos advogados que estão me ajudando no processo. Eu busquei a comissão da mulher da OAB, já que eu sou advogada e eu tenho essa facilidade. E eu busquei todos os órgãos do judiciário, inclusive do Poder Legislativo e do Poder Executivo, para me ajudarem a levar essa situação de uma forma mais benéfica. E eu espero que eu tenha uma conclusão aí positiva para que outras mulheres se sintam também confiantes de denunciar e ter um desfecho melhor do que algumas outras mulheres tiveram. Tá certo. Então é isso, pra você que tá ouvindo. E se você tá passando por um caso como esse, ou se você conhece alguém que tá passando por um caso como esse, não é normal, não é só coisa de homem. Parem de reproduzir esse tipo de preconceito e de discurso, porque eles só sustentam esse quadro. Então, não é só coisa de homem. Homem tem a obrigação de te respeitar, de respeitar a forma como você pensa, de respeitar a forma como você lida com as outras pessoas e de respeitar a sua liberdade de todas as formas. Ludmilla, deixa a sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Eu queria falar assim que as pessoas não tivessem medo mesmo de sair dessa situação, buscar ajuda. E eu acho que quando a sociedade começar assim a ver um evento desse, porque às vezes acontece numa festa, às vezes acontece dentro de um restaurante, mas a maioria das vezes acontece dentro de casa mesmo. Então, quando as pessoas olharem isso acontecendo, vai lá, fala que não é certo, que isso já é um tipo de agressão, não aceitar xingamento, não aceitar ninguém te reduzir a uma condição que tu não estás, entendeu? Então, sempre buscar primeiro a informação e depois não aceitar nenhuma desse tipo de situação. Eu tô sempre aberta para ajudar quem eu puder. Sempre estão me procurando nas redes sociais, eu ajudo quando eu posso. Estou aberta também
para falar sobre esse tema. Eu já te agradeço de antemão por abrir mais uma vez o espaço. Eu sei que vocês sempre estão falando sobre isso e é muito importante a gente falar assim do empoderamento da mulher, dizer não à violência, explicar quais são as formas de violência, como é que a gente tem que reagir e principalmente dizer que as mulheres estão abrindo o olho sim, que não aceitam mais isso, enquanto tem uma que ainda não se reconhece nessa situação, a amiga que já sabe que isso já é uma violência, conversa com a amiga, procura ajuda. A gente tem muitos profissionais já habilitados, tanto em Colinas como no Maranhão, para tratar sobre isso. Se não achar, vai no Google, procura o que está acontecendo. Será que é normal? Ele me agrediu, ele me chutou, ele me empurrou. Isso é normal? Vai lá, busca, que você vai ver que você está num relacionamento abusivo. Isso são indícios para uma futura violência e você não aceite. Realmente, esse é o nosso trabalho agora. E em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Não deixe, nunca denuncie e não enxergue isso como uma coisa normal. Não é isso, Ludmila? Exatamente, eu agradeço todo mundo que escutou aí, eu te agradeço de novo pela participação e eu fico à disposição, que a gente vai falar isso ainda muito, até que a gente consiga ver mudança aí na nossa sociedade. Beijo pra todo mundo. Não aceitaremos mais violência, machistas não passarão. Voltamos já já. Louca, louca, louca. Opa, microfonia, meu Deus. Então, gente, vamos voltar. Pra quem ficou ouvindo e esperou o Trend Topics, que nós não falamos ainda, mas a gente vai voltar. Sofrer, cadê você? Onde você escondeu? Porque sofre se ele não... Estou estarrecida com essa entrevista com a Ludmila. Maravilhosa mesmo. Bicha, a senhora arrasa mesmo. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. E aí, Isamelo, vamos pro Trend Topics? Vamos pra notícia aqui. Pera aí. Cola o ouvido no radinho. Começa agora. O quadro Trend Talks. O que rola na internet? Bom, o Trend Topics de hoje vai começar um pouco triste, né? Uma notícia muito triste para o mundo da internet. A gente não poderia fazer esse quadro de um jeito diferente. A Isa vai falar direitinho tudo para vocês. Gente, no início dessa semana, a gente teve uma notícia muito triste. Para você que é ligado, que é nas redes sociais, Instagram ou qualquer outro IG rede social que fale de moda, você já deve ter ouvido falar na modelo influencer digital Nara Almeida, que nós chamamos de blogueira. Ela é maranhense, ela é natural de Mirador e morou por um tempo em Imperatriz. A Nara, há algum tempo, em meados de 2017, ela foi descoberta com câncer no estômago, um câncer muito raro. Médicos detectam mais esse câncer em pessoas de 60 anos ou mais, e ela é uma jovem de apenas 23 anos, agora que veio a óbito na segunda-feira. Ela tinha 24 anos, estava no auge da carreira, tinha uma vida toda pela frente, ela estava conseguindo tudo que ela sempre quis, que era reconhecimento do seu trabalho. Ela era estilista, ela confeccionava as próprias roupas e estava vendendo a sua marca. E no auge da sua juventude, ela descobre essa doença trágica e que depois de lutar muito, ela não conseguiu vencê-la, mas, porém, ela deixou um legado muito forte de que nós possamos agradecer e viver, não nos reclamar de coisas, às vezes, banais. Agradeça a sua família, aos seus amigos, viva. Não deixe que coisas diárias atrapalhem a sua vida de forma ruim. É isso. A Nara, ela, mesmo depois de acamada e que ela estava numa situação bem crítica, ela não deixou de postar nas redes sociais dela e sempre deixando essa mensagem, né, de lutar pela vida. Sim. Saiu uma notícia dizendo que a família dela permitiu, né, autorizou a doação das córneas. Então foi ela que pediu, né? Foi ela que pediu, por estar em um estado muito debilitado já, a doença ter
acarretado outros órgãos, ela não pôde doar outras coisas, apenas as córneas. Ela pediu para a família e foi autorizada a doação das suas córneas. Então é isso, que mais anjinhos como a Nara vivam na Terra, e que a gente tenha a oportunidade de conhecer essas pessoas e levar esse aprendizado de precisamos lutar pela vida, precisamos valorizar as pequenas coisas e não nos deixar tomar por problemas, porque Deus está na frente, minha gente. Falar de coisa boa também que rolou na internet, que quebrou a internet, a gente gosta de dizer, que foi o Casamento Real. Você assistiu o Casamento Real, Isa? Eu estava no meu look toda basiquinha assistindo o Casamento Real. Toda basiquinha, toda monarquinha assistindo o Casamento Real. Foi um fato que chamou a atenção de todo mundo, porque foi um casamento muito diferente. Pela noiva ser totalmente diferente das tradições da família real. Então, a noiva é feminista, atriz, dona família negra. Família negra. Pela primeira vez você viu em um casamento real um padre, um reverendo negro. Pessoas negras no coral. E a mãe dela, acho que ela tava usando dread. Não, dread não, umas tranças, né? Então, assim, uma revolução extremamente importante para a história da humanidade. Principalmente porque é uma família que explorou também, né, outros países. Então você vê eles lá, um duque casando com uma moça de família negra, e que já tem filhos e tudo mais. Divorciada. Isso dá uma focinha e uma felicidade para quem vem lutando por essas causas, pelo feminismo negro. E então arrasamos. É uma quebra de paradigmas. Muito grande. Muito grande. Estamos chegando ao fim do programa Bora. Eu queria mandar um beijo, um abraço muito especial pro Lucas Costa, que acompanhou a gente no Facebook, pro Palhaço Milkshake, pediu pra mandar um abraço pra Neblin Kids. Muito obrigada pela participação. O Alan Costa, meu boy maravilhoso, que acompanha sempre o programa. O DJ Natal lá em Fortuna, que também acompanha sempre. A Duda, lá da UJS, que já esteve aqui também, que participou. Quem foi no... O Pedro participou. O Pedro, que participou muito. Tem uma moça também no nosso Instagram que ela tava mandando mensagem agorinha. Eu quero mandar um abraço pra ela. Abre aí pra gente ver. Nosso Instagram é @pgmbora. Nosso Facebook é facebook.com/pgmbora. Muito obrigada de todo coração pra quem... Aqui. Jusânia. Então, beijo todo carinhoso pra Jusânia. Ela acompanhou demais a entrevista, fez várias perguntas. Gil, eu não fiz a sua pergunta em um momento porque a Lud já tinha respondido, então, mas a gente tava aqui vendo tudo direitinho. Pode continuar participando, a gente tá acompanhando e vamos continuar ligados em vocês nas nossas redes sociais durante toda a semana. Próxima terça-feira estaremos aqui, vamos fazer o sorteio de um voo duplo de paramotor. Então, você que não tem dinheiro pra ir pro Skydive Sertão, vai lá no nosso Instagram, curte a foto, marca 3 amigos, siga a Eletrolar Center, que é quem tá patrocinando. Muito obrigada, Eletrolar Center, vocês são maravilhosos, porque com fé no pai eu também vou nesse evento. Participe do sorteio, vai ser muito legal. O Skydive Sertão vai acontecer no final desse mês pro próximo. Então é isso. Isa, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijos todo mundo e estamos aqui na próxima terça-feira. Até lá, tchau, tchau! Bora ouvir música boa? Bora se informar.